Ô, Fábio, Mascarenhas aqui. No Fala. caso, no caso, boa noite, primeiramente. Em Claro, né, meu filho? relação. Já estava ficando puto com você, que você nem ia estar dando um chute na porta, nem um boa noite dá. Brincadeira, vai. Então, em relação mais aos bondes. Eu comecei esse final de semana a dar uma olhadinha lá em relação aos bondes. Foi onde eu senti talvez um pouquinho mais dificuldade, entendeu? Mas em relação ao COT, para mim ficou bem explicado, bem simples, tanto que eu peguei, dei uma analisada e achei simples, entendeu? Um pouco fácil. Massa, tem que ser simples, né? Treinar ele tem que ser simples. Se o treinar está sendo muito complicado, é porque alguma besteira está sendo feita. Em relação aos bondes, o básico que você tem que entender é o seguinte: existe a questão lá, vou falar, pessoal, aqui, para alguns talvez sejam repetitivos, às vezes repetir é legal, porque muitas vezes a gente acha que compreendeu, mas não compreendeu, enfim, é sempre bom, ou esqueceu, é sempre interessante conversar sobre esses aspectos, tá? Principalmente que são importantes. Então, o que é que tem? Todo bonde, Mascarenhas, ele tem duas formas de você visualizar. Você pode visualizar ele pelo yield, que são os rendimentos que aquele país paga para você, entendendo? Em termos de percentual, quanto está pagando de yield. 1,75, 2, quanto não sei o que nos vencimentos, certo? E existe o valor de face, que existe uma variação do valor de face. Quanto mais ele se valoriza, certo? É, quanto mais ele se valoriza, o valor de face fica mais caro, enfim. Mas o pessoal olha muito do bom, o do yield. O yield é o que passa lá as taxas e que passa a informação legal. Então, o que é que você tem que entender? São as políticas monetárias. Basicamente, quando um banco central ele toma uma política monetária expansionista, ou seja, ele corta a taxa de juros, o que é que acontece com o preço da moeda? Desvaloriza. Beleza? Quando o Banco Central ele começa, toma uma postura que chama WOCs, ou seja, de segurar a economia porque está vindo inflação e tudo mais, aí o que é que acontece? Ele aumenta a taxa de juros e há uma valorização nas moedas. A valorização e a desvalorização existe por uma coisa que é muito simples, ou seja, quando você paga mais rendimento, existe um maior interesse pelos bonds. Quando existe esse maior interesse pelos bonds, vem capital para aplicar nesses bonds. Vai entrar capital externo e no mercado americano, vamos dar como exemplo o mercado americano, tem que fazer o câmbio. E só esse fluxo de capital entrando força o câmbio para cima. Então, basicamente, e quando está baixo, o dinheiro sai, fluxo é negativo, ou seja, sai para fora do país e força a moeda para baixo. Beleza? Ele compra outra moeda e vende a moeda que tem. Então, basicamente, o que existe é isso. Na questão dos bondes, e você pode pegar determinado vencimento, vai lá, 10 anos, e você fazer como se fosse um long short, ou se seu software você sobrepõe, né, como se fosse um long short, você pode fazer isso, pode fazer o rating, que nada mais é do que você indexar um ao outro. E você acompanhar aquela evolução do ratio, ou seja, do gráfico. Esse gráfico que você está vendo, isso aqui é um ratio, é um pelo outro, isso aqui é a Austrália, dólar, vezes a cesta de moeda. Então está aqui essa variação, isso aqui é um ratio que vale esse aqui. Esse é um ratio. Então o que é que acontece? Isso, quando você começa a olhar a curva de juros de determinados países juntas, meu irmão, isso dá cada spoiler animal. Beleza? Agora, não é uma coisa que você vai usar em absolutamente todo o tempo. Vamos lá, um exemplo prático do que está acontecendo agora. Sei lá, CAD CHF. Você vê lá CAD CHF num baita fundo lá histórico. Beleza? Aí você chega e diz, caramba, deixa eu olhar como é que está essa curva de juros, como é que está essas coisas aqui.
Porque na hora que ela me sinalizar, eu posso entrar num trade de longo prazo. Você pega lá, dólar australiano, AUD USD. Você faz a mesma coisa. Você pega lá, dá uma olhada e faz isso. Trade Envio faz isso para você, de graça. Você vai lá, indexa um pelo outro e faz. Beleza? O que é importante também você entender é o seguinte: existe uma dinâmica, todo gráfico existe uma dinâmica, isso de forma muito ampla. Peraí. Isso de forma muito ampla. Tá joia? Então, o que é que você, como você identifica essa dinâmica? Olhando o foco em gráfico. Você tem que olhar de verdade como esses gráficos se movimentam. Não tem uma outra forma. Então, se você pode perguntar, Fábio, como é que, bicho, pega uma série histórica, olha, e chega e sai batendo com um gráfico em cima. Eu pego o gráfico do meu par, AUD USD, pego o par embaixo, monto o meu rate ou sobreponho eles num trade envio e saio procurando padrões de reversão. Quando aconteceu um padrão de reversão, como é que estava? Como é que estava a curva de juros? Aí você, de uma forma muito mais simples, você consegue entender um movimento, o início de um movimento a longo prazo. Isso que é a grande sacada. Porra, entenderam? É porque é o seguinte, bicho. Quando você está dando um treinamento, um CC, bicho, se fosse passar tudo que tem na minha cabeça, eu não sei nem quantos meses ou talvez anos de gravação eu teria que passar para vocês. Então, assim, infelizmente, não dá para a gente encaixar. Por isso essa sala, por isso as aulas de término de módulos, tá entendendo? Então, por isso faz. Agora, o que tem que acontecer é esta troca aqui. Essa troca é importante. Por isso que eu digo, ó, não existe um mentor ser um bom aluno. Não tem, velho. O aluno desinteressado torna a aula uma grande porcaria. Porque o aluno, por mais que o professor chegue lá, o mentor se estiga, pessoal, puta que pariu, cheguei, o caralho, vou meter um burro na tua cara, se tu é burro, vai alocar do caralho lá na hora. Mas se o aluno não tiver tesão, velho, não tiver, tá entendendo, uma vontade mesmo assim, for um aluno interessado, não rola. Não rola match, como diz aí, né? Quem são os usuários do Tinder, os safadões do Tinder, vão entender o que eu tô falando. Eu nunca vi essa barra, tem uns amigos que são nada pouco. Então, bicho, basicamente é isso. Sacou, Mascarenhas? Sim.